E Memphis Depay não enfrentará o Barra nessa quinta-feira pelo Corinthians. Há quem diga que ele também não volta no fim de semana contra o Botafogo. Renato Nalesso, Cascão, diretor do programa do Neto, imagina inclusive que o holandês não atua mais pelo Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. O que dá para cravar é que a situação de Memphis Depay parece cada vez pior com a camisa alvinegra. Atleta que se machucou contra o Flamengo, lesão de grau 2, no dia 22 de março, lesão muscular. A expectativa, segundo o próprio Memphis, é que ele pudesse voltar contra o Palmeiras. Mas aí o Memphis usou as redes sociais para acusar uma pessoa do departamento de fisioterapia do Corinthians de um erro no exercício, o que agravou a situação e prolongou seu retorno. O Pedro Silveira, que era dirigente do Corinthians, depois se tornou tão próximo do Memphis que hoje atua inclusive no staff do atacante, chegou a afirmar que o Memphis voltaria contra o São Paulo ou contra o Santa Fé. Em nenhum dos dois casos isso aconteceu. Para a partida contra o Barra nessa quinta-feira na Neoquímica Arena ele deve ser preservado, até porque ainda não tem trabalhado com o restante do elenco de forma total. O jogo seguinte é contra o Botafogo domingo no Newton Santos. E aí dentro do Corinthians já se especula que o Memphis não gostaria de voltar, correndo o risco de agravar a lesão em um gramado sintético. Você sabe, o estádio do Botafogo tem grama artificial. A partida seguinte contra o Peñarol, na próxima quinta-feira em Montevidéu pela Libertadores da América. Imagina-se que aí possa ser a volta do Memphis. Se isso acontecer, ele vai disputar apenas 3 partidas até estar à disposição da seleção holandesa. Contra a Peñarol, contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro e contra o Platense ainda pela Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo o Corinthians e Memphis Depay? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Casão, voltou. Casão, falando em sucesso e fracasso, o Corinthians, que vai muito bem, obrigado, com o Diniz, o Diniz fez um pedido, manter o elenco. Estamos falando de um clube que está endividado, que precisaria vender, mas ele quer, na verdade, ele não vai pedir reforços, mas ele quer, pelo menos essa turma aí, deixa aí, né, já que estamos falando sobre questões financeiras. Bom, cara, primeiro assim, eu concordo com tudo que o Mauro falou, e em relação aos impostos, devia ser o inverso, né? Os clubes que apoiam o futebol, o esporte olímpico, que dão espaço para treinamento, que financiam o esporte olímpico, deveriam pagar menos impostos do que aqueles que não ajudam o esporte olímpico. Eu acho que quanto mais um clube incentiva o esporte como um todo, deveria pagar menos, na minha visão, né? Em relação ao Corinthians, gente, caramba, o Corinthians precisa vender jogador. O Corinthians precisa vender o jogador. O Corinthians precisa vender uns 3 jogadores. E com valor, assim, quais são os jogadores que o Corinthians pode ganhar uma grana boa? O Yuri Alberto, o André e o Bidon. Se aparecer proposta, por exemplo, o ano passado apareceu 250 milhões pelo Yuri Alberto, no último dia do mercado. A Roma ofereceu. O Corinthians negou um pouquinho antes, ela aumentou porque estava fechando o mercado. O Corinthians não vendeu. O André teve 2 propostas seguidas do Milan. O Corinthians não vendeu. Cara, e a dívida só aumenta. A dívida só aumenta. Cara, é um time, é um clube que está endividado com mais de 2 bi. Tem um problema sério que enquanto não pagar a arena, a dívida só aumenta. E você tem que vender jogador. Aí, tudo bem, o Diniz se preocupa com o time de futebol dele, né? É o treinador, ele tem o time de futebol, ele não é presidente do clube, ele não tem que se preocupar em pagar dívida, né? Mas ele tem que entender que ele vai entrar na contabilidade das dívidas do clube. Caso ele seja demitido, o Corinthians não vai ter como pagar a multa contratual. Ou pode até ficar devendo salário para ele, porque não tem dinheiro para pagar. Então o Corinthians precisa vender jogadores. O Corinthians tem que se manter bem no Campeonato Brasileiro, não correr risco de cair, jogar as Copas, mas o pensamento principal, o objetivo principal tem que ser começar a pagar as dívidas, e para isso tem que vender jogador. Perfeito. Não tem o que fazer. Números para ilustrar isso. O Corinthians, o primeiro trimestre do Corinthians apresentou um déficit de 131,6 milhões. Primeiro trimestre, Ô, Tirone, 3 meses. Oi. Tirone,
Só mais uma coisa. Qual é a diferença de um treinador do Corinthians que pede reforços e um treinador do Corinthians que não quer que venda jogador? Não tem diferença nenhuma. Nesse caso é a mesma coisa. Os dois estão colaborando com a dívida. Exatamente. Então, é isso. É porque o Dorival pedia reforços, né? O Dorival era alheio completamente a coisa assim. O Diniz não pede. Então, ó, déficit de 131,6 milhões no primeiro trimestre do Corinthians e a diretoria tem expectativa de arrecadar 25 milhões de euros, 144,1 milhões na... Samir, e o Memphis, hein? Vai embora mesmo? É. Enfim, né, velho? Sobre o Memphis, hoje o GE traz uma notícia, né, que é importante, porque apesar que eu já havia adiantado vocês ontem, né? Treino do Corinthians, Memphis não trabalha com bola e deve seguir como desfalque, tá? Então a gente vê aqui, né? O Memphis ainda não realizou atividades com bola no CT Joaquim Grava e deve voltar a desfalcar o Corinthians contra o Barra na próxima quinta-feira, 19h30. Não sei por que esse jogo vai ser 19h30, né, velho? Ridículo isso. Eu conversei com uma fonte no Corinthians. Essa fonte me disse o seguinte: eles têm a convicção dentro do Corinthians que o Memphis é um jogador que ele demora muito mais do que os outros para se recuperar de uma lesão. Eu ouvi até uma frase: ele não é um atleta mais, né? Então, assim, muita gente dentro do Corinthians vê o Memphis como um popstar. Cara, eu vou ficar muito surpreso se o Memphis renovar com o Corinthians. Vou ficar muito surpreso, né? Respondendo aqui a Mirella, eu vou ficar muito surpreso. O que eu ouço dele lá dentro não são coisas boas. Não são coisas boas. Cara, e por mais que seja uma turma que você goste ou não, errado eles não estão. Porque o Memphis fica vários jogos sem jogar por causa de lesão muscular. Por causa de lesão muscular, mas não é uma entorse no tornozelo, no joelho. E que assim, quem pode garantir que ele vai voltar? Que ele vai voltar em um jogo, 2 jogos e não vai lesionar de novo? Até porque ele tem que voltar bem devagar. Ele vai ter que voltar contra o Peñarol, contra o Botafogo no Rio. O Barra era o jogo perfeito para ele voltar. Então você não pode dar um susto no músculo, né? O músculo, onde que eu tô aqui? Meu Deus, quanta gente, calma, né? Ele não vai poder dar um susto no músculo e sair a milhão. Então, velho, dentro do Corinthians, eles entendem que o Memphis, ele não consegue se recuperar. Tá? Ele não consegue se recuperar. Então, é uma situação complicada. Muita gente pede a renovação dele. O Marcelo Paes quer a renovação do Memphis. O Marcelo Paes, né, ele prega isso, acho que é o carro-chefe dele para agradar a torcida, enfim. Pode até agradar, ele pode até estar certo no final. O técnico da Holanda, acho que talvez saiba coisas que a gente não sabe. Porque há 2 semanas, eu não estou falando isso hoje nem ontem, há 2 semanas ele falou o seguinte: o Memphis vai jogar uns 3 jogos pelo Corinthians antes da Copa. Será que ele... Exclusivo! Ronald Koeman traz informação. Será que o Ronald Koeman tá com exclusivo na manga? Porque é o seguinte, quando ele falou isso daí, faz umas 2 semanas já. E ele falou que ele ia voltar faltando 3 jogos. Se a gente for analisar, né? Se ele falou 3 jogos, já não pode ser o Barra, não é? 3 jogos seria Grêmio, Platense e Atlético Mineiro. Gente, não é informação, tá? Não é informação, mas se a gente ligar os pontos, não faz sentido? Não faz sentido? Eu não sei porque eu fiz isso, vai virar uma figurinha de louco. Hein? Não faz sentido? O técnico da Holanda, do nada, fala assim, ó, ele vai pra Copa, mas ainda bem que ele vai jogar, porque ele vai ficar à disposição. Acho que ele vai jogar 3 jogos lá pelo Corinthians. Por que o Samir fez isso, tio? Total sentido. Assim, foi uma revelação agora, né, que eu tive. Se o técnico da Holanda falou 3 jogos, prestem atenção nos jogos, hein? Atlético Mineiro, dia 24 de maio, domingo, é um bom jogo para voltar, na Neoquímica Arena. Quarta-feira, Platense, e sábado, Grêmio, fora de casa. Assim, tem um porém aqui também, né? O Memphis não aguenta jogar esses 3 jogos, mas o que pode acontecer? Olha só. A preguiça está no ar. A preguiça está no ar. O que pode acontecer? Contra o Atlético Mineiro, ele entra no segundo tempo. Para não dar um susto no músculo, dar aquela aquecidinha,
dá um tapa na pelota, ó, ó, ó. Contra o Platense, ele vira titular pela primeira vez, dia 27. E contra o Grêmio, aí não sei. Entendeu? Porque também ele pode voltar contra o Peñarol, na quinta-feira, fora de casa, entrando um pouquinho. E contra o Atlético Mineiro, podem ser 4 jogos. Ele entra, ó, pode ser o seguinte, ó. Pode ser que ele entre contra o Peñarol, seja titular contra o Atlético Mineiro, joga contra o Platense e não joga contra o Grêmio. Ou não joga contra o Platense e joga contra o Grêmio. Pode ser isso também, vocês concordam comigo? Hein? Então é o que eu tô imaginando. Por que nós estamos falando do Memphis? Porque ele não treinou com bola ainda, né? O GE cravou que ele tá fora do jogo de quinta. Eu ontem falei para vocês que 99% é que ele não jogaria quinta-feira e que ainda é dúvida para domingo. Depois de quinta, na sexta-feira, vai ter a notícia se ele joga domingo ou não, tá? Mas ele é dúvida para domingo contra o Botafogo, hein? Eu lembro o dia que você falou que esse ano não íamos ver o Memphis e você acertou. Isso aí foi uma opinião ainda, não foi nenhuma informação, tá? Não foi nenhuma informação, né? Foi uma opinião. Eu falei para você, gente, se o Memphis já reduziu o número de jogos por conta da data FIFA, você imagina ano de Copa. Onde o Memphis está? Eu pergunto para vocês. O Memphis torceu o joelho? Teve uma lesão no menisco? Rompeu algum ligamento do tornozelo? Você já viu alguém com lesão muscular ficar tanto tempo fora? Rapaz. Você já viu? Eu pergunto, você já viu alguém com lesão muscular ficar tanto tempo fora assim? Quantos dias ele tá fora já, hein? Cadê o seu Jorge? O último jogo dele, se alguém quiser contar. Quantos dias Memphis está fora? Do Pedro Milans, saiu uma informação de que era melhor ele ficar atento, senão ele ia sair. Ninguém tá queimando o jogador lá dentro do Corinthians. O que me falaram é simples. O Pedro Milans é um jogador de característica defensiva e que o Diniz não gosta. O Diniz gosta de laterais agudos. Tanto que o Mateuzinho, quanto tempo a jogada que o Mateuzinho fez no Morumbi? Quanto tempo a gente não via isso? No Morumbi não, contra o time do Morumbi. Quanto tempo que a gente não via isso nesse jogo de domingo na Neoquímica? Eu acho assim, cara, super interessante essa questão, tá? Essa questão aí do Pedro Milans. Por quê? É um jogador de forma defensiva que nos treinos se mantém de forma defensiva. Ele não é aquele cara que aqui no treino ele vai lá pro ataque, não faz isso. E o Diniz gosta de laterais agudos. E tem mais, viu, gente? Que é uma coisa que eu expliquei para vocês, provei para vocês, tanto no campinho, em todo lugar, né? Analisando jogos, meus pós-jogos, aí você pode ver qualquer pós-jogo meu aí, 7 mil simultâneos, 6 mil. Vocês gostam das minhas análises. É o que eu tenho de melhor, realmente, na minha carreira. Pelo menos o que eu penso. Cara, eu sempre falei para vocês que o Corinthians usa os laterais para atacar. E me falaram isso dentro do Corinthians. Como o Corinthians não tem ponta, ele precisa dos laterais atacando pelos lados. E o Milan não faz isso. Então, assim, ninguém tá queimando o jogador, ninguém quer que o Milan saia do Corinthians. É o tipo de situação que vai acontecer se o Diniz sai do Corinthians, chega o outro treinador e põe o Milan para jogar. É característica de técnico, a escolha do técnico. Entendeu? A escolha do técnico. Tá? Então é igual o Diniz, que pega um cara que estava encostado e faz o cara jogar bola. O outro treinador não jogava. E assim vai. Então o Pedro Milans não tem problema nenhum. O problema é que ele a característica dele é de lateral defensivo. Ele não gosta ele não é agudo no ataque. Então por isso que ele não tá jogando, né? E, enfim, o Diniz não gostou, né, da característica dele, do estilo dele. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.